Bom dia, acho que é bom dia ainda, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre uma aula, né? Aproveitar um pouco, conhecer um pouco da indústria têxtil é muito interessante. Eu acho que tem uma apresentação antes que é do IBGC. Só vou... Ok. Eu represento aqui o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Sou coordenadora do capítulo de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito forte, né, que vem desenvolvendo muito boas práticas de governança. E o IBGC é essa rede, né, colaborativa de ideias para pesquisar e desenvolver temas relevantes na governança corporativa do Brasil. Deixa eu só ver para onde eu passo. Ok. O IBGC ele tem um propósito muito grande, que é uma governança corporativa melhor, para uma sociedade melhor e o acesso de todos. E existem 3 pilares aqui de foco do IBGC, dos quais aqui acho que tem 2 extremamente relevantes, que é educação e disseminação de conteúdo, programas de capacitação. Eu sou formada pelo IBGC, certificada pelo IBGC também. E geração de conhecimento, então, grupos de estudos. Dentro do site do IBGC tem muito conteúdo, tem um portal de conhecimento bastante relevante que vocês podem acessar. E aqui, nesse QR Code, se vocês quiserem escanear, vocês passam direto para a associação. Então, existem formas de se associar como pessoa física, como pessoa jurídica, e ali tem os benefícios de associados para que vocês possam conhecer. Então, antes de começar a minha palestra, eu queria dar esse recadinho, porque eu estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele já leu o meu currículo, então, acho que o currículo é uma coisa que diz pouco. O que importa é aquilo que a gente faz com ele, né? Então, quando eu fui convidada para falar para vocês, eu fui provocada para falar um pouquinho de uma trajetória executiva que eu construí, foi como eu construí a minha carreira, para mostrar um pouco do que eu faço, né, e o quão a disciplina me ajuda nesse desenvolvimento de carreira, como eu comecei, como eu me desenvolvi e como eu me desenvolvo até hoje, que está ao alcance e ao acesso de todos vocês. Eu vou contar a história não numa ordem cronológica, mas eu vou falar em blocos, como os blocos que estão aparecendo aqui, tá? Então, eu vou falar... Se eu ficar aqui, não vou ficar na frente de... Fica na frente? Não? Eu vou falar de contraste, um bloco que eu falo só dos contrastes que aconteceram na carreira e na vida, percalços, a hora da verdade, obsessão por entrega e aprender a aprender. Todos esses blocos, eles estão pautados em vivências e experiências, mas sempre carregando aí um viés muito grande de disciplina. Então, vamos começar com os contrastes aqui. Eu chamo o contraste o não ter e dar jeito de ter. Então, quando eu comecei muito jovem, eu tenho uma veia de negócios muito grande. Gosto muito disso, sempre gostei. A gente vinha de um berço super humilde e a gente não tinha quase nada. E eu gostava de dar um jeito de ter. Eu sempre fui inconformada. Não rebelada, não revoltada, mas inconformada. Então, aquilo que eu não tinha, eu dava um jeito de ter. E essa aqui é uma história muito interessante. Eu não sei, vocês que estão aqui, tem homens e mulheres aqui. Isso aqui é uma melissa, para quem não sabe. Hoje a melissa é diferente, né?
E eu queria muito ter essa Melissa de salto aqui. Na época não tinha dinheiro. Eu estudava numa escola pública. E tinha uma merendeira nessa escola pública que eu falei isso para ela. Ela falou, se tu me ajudar, eu posso te dar uma Melissa. Eu falei, sério? E daí eu comecei a ajudá-la na limpeza. O que eu podia fazer naquele momento, né? Eu não podia trabalhar ajudando na comida, eu não podia lidar com faca, era muito pequena. Mas eu ajudava na limpeza. Foi aí onde eu conheci uma coisa chamada mictório, que os homens conhecem, que eu pude entrar no banheiro masculino e entender o que era aquele produto ali. Na verdade, eu comecei muito cedo a permutar aquilo que eu tinha para conseguir o que eu não tinha. Um outro contraste da minha vida foi aqui que eu acho que nasceu de verdade a disciplina para mim. Eu queria dançar, permutei meus serviços lá para... Eu limpava o salão para poder ter aulas de dança com uma professora que chegou localmente. E eu achava que eu sabia dançar. Na verdade, eu achava que eu era cantora, que eu sabia dançar, todas essas coisas, né? E achava que eu seria a primeira bailarina daquela professora. E as aulas, aqui comecei a entender que a gente não chega dançando. Existe muita teoria, existe muita técnica. E mesmo um processo de aprendizado, ele vai e volta até que ele se concretize. As aulas aqui, eu estou citando as aulas de sapateado, porque a gente aprende teoria primeiro, a gente aprende a desenhar para entender os passos do sapateado. Não sei se alguém aqui faz dança ou já fez dança. E depois a gente tem estágios, vai mudando de sapatos, até colocar um sapato com uma plataforma metálica, e que ele é muito difícil de dançar. E a gente volta, estaca zero e aprende. Então, aqui... Foi seguramente assim, um marco muito forte, onde eu aprendi a ter disciplina. Quanto mais eu praticava, melhor eu ficava, óbvio. E não é exatamente como a gente pensa, né? Não dá para chegar chegando ou para pular etapas na vida ou na carreira. E aqui mostrava muito forte isso. Um outro contraste. Eu entrei na universidade com 33 anos. O motivo eu vou contar depois, porque passa nos percalços ali. A idade média do público que estava ali era 18 e eu tinha 33. Então, eu era a velha da turma, né? Daquela turma ali. Sempre gostei muito de estudar, então eu achava que ia acontecer a mesma coisa que acontecia não sei quantos anos atrás, e eu sentava na primeira fila e era CDF. Quem é que gosta de CDF? Ninguém, né? Aliás, as pessoas detestam CDF. Os professores, quando muito, mas os alunos não curtem CDF. E aqui, eu entrei na faculdade e logo num primeiro trabalho que eu fiz, eu já tinha bastante conhecimento, eu era gerente nessa época e tinha um domínio de fala bom, e eu fui fazer a primeira apresentação do trabalho. E eu elevei muito o nível dessa apresentação para aquele público de 18 anos que estava ali. E eu fui praticamente linchada nesse dia. E o que acontece, na verdade? O que é importante aqui que eu aprendi? Eu precisava me adequar, né? Então, assim, eu não era gerente, eu não podia ter 33 anos, eu tinha que realmente permear aquele mundo deles, entrar no mundo deles para que eu pudesse continuar e cumprir meu objetivo, que era fazer minha faculdade de administração, que eu consegui fazer em 4 anos. Então, aqui, eu trocava de roupa no meio do caminho, colocava uma calça jeans, um tênis e uma camiseta, ficava um pouco mais próxima, não sentava mais na primeira carteira, um sacrifício para mim, e ficava quietinha lá, absorvendo conteúdo para que eu pudesse pertencer àquele grupo. Não demorou muito para que eu pudesse pertencer àquele grupo, e foi um outro aprendizado. Então, em termos de contrastes que eu tenho para falar para vocês, são esses. Mas tiveram percalços na minha carreira. O primeiro deles está aqui. Eu não fui precoce só na carreira, eu fui precoce na vida. Eu fui mãe aos 16 anos. Eu tenho um filho de 35 anos, que já tenho um filho. Eu já tenho um neto de 2 meses. E aqui, o que acontece? Não é o que acontece na vida da gente, mas o que a gente faz com o que acontece na vida da gente. Eu podia ter me desvirtuado, né? Ou eu podia simplesmente resolver aquilo que eu falo na empresa e o pessoal fica puto comigo. Eu digo, rala, resolveu ter um filho? Agora, vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa fazer para poder manter e seguir aí
com esse filho. E foi isso que aconteceu. Ele me impulsionou muito, né, na minha carreira, na minha vida. Hoje ele é um homem independente da mesma forma. Ficamos nós dois juntos. Logo depois o pai dele veio a falecer. Mas foi um percalço que eu tive que administrar, né? Era uma criança, ele, na vida de outra criança, que era eu, com 16 anos. Um outro percalço. Eu sempre atuei em empresa de tecnologia, né? E eu entrei muito cedo em empresa de tecnologia, segmento de engenharia. Então, tecnologia é um segmento masculino, engenharia mais masculino ainda. E quando eu fui fazer a minha primeira entrevista nesse local, eram só homens numa sala aberta, né? Não tinha divisórias. E eles falaram assim para mim, eu trouxe essa foto só para vocês verem, isso aqui é um prêmio. Nesse prêmio eu fiquei em terceiro lugar, chamava mais atenção o fato de só ter uma mulher no palco do que propriamente o primeiro lugar da premiação. E eles falaram assim, ó, que as mulheres não ficavam naquele local, que eram muitos homens, né? E que elas acabavam se envolvendo e havia uma rotatividade muito grande. Era para uma vaga de recepcionista. Imagina, com filho para criar, precisava trabalhar, me apeguei naquilo ali e falei, quer saber, eu vou dar um jeito nisso aqui e vou entrar, não tinha o que fazer. Mas foi bem difícil, assim, uma entrada muito contrariada, eu acho que levou uns 30 dias para eles ouvirem a minha voz, né? Eu pensei, cara, eu não vou nem cumprimentar esse povo. Eu cumprimento, eles vão achar que eu estou dando em cima deles, não sei o que acontece. Mas, por incrível que pareça, isso foi a primeira impressão de quem me entrevistou. Eu não só voltei lá, como fiquei 17 anos nessa empresa, e era como se nós fôssemos todos iguais. Eles foram incríveis comigo. Eu fiz uma faculdade de engenharia ali dentro, e todos. Eu pude contar com todos. Então, foi uma grande escola para mim. Difícil entrada, mas de boa permanência. Um outro, que a gente precisa também se conhecer um pouquinho mais, que eu trago aqui, que é o excesso de confiança. Então, sim, é muito importante a gente ser confiante, ser corajoso. Só isso faz com que a gente encare algumas coisas, mas não significa que a gente não vai errar, né? De volta, o que a gente faz com isso? Tinha um evento anual que acontecia, como a gente era do segmento de engenharia civil, que era promovido pelo Instituto Brasileiro de Concreto. E nesse ano aconteceu em Florianópolis, a gente estava em Florianópolis, berço da empresa, e a gente resolveu fazer lá alguns eventos dentro desse movimento todo. E precisava alguém para fazer o cerimonial. Eu faço, né? Então, e meu chefe falou, tu faz? Faço. Eu já fizesse? Não. Mas não deve ser nada difícil, né? Isso aconteceu de verdade, a gente preparou. E quando a gente chega, não sei se vocês conhecem o Centro-Sul, em Florianópolis, que está acontecendo o Startup Summit agora, né? Foi lá no Centro-Sul e era um palco, devia ter umas 400 pessoas, mais ou menos, na plateia. E enquanto eu subia pela lateral para poder fazer a abertura e o cerimonial, eu fui ficando muito nervosa, e a minha voz travou como nunca, uma gagueira fora do normal, como nunca tinha acontecido. E eu fiquei desesperada ali e não conseguia me desenvolver. Dentro da plateia, olha só, eu era vendedora, depois eu vou falar sobre isso na época, então tinha muitos clientes ali. Um dos clientes levantou a mão e falou assim para mim, Silvia, mineiro, né? É Zé Eduardo, bem, assim, um sotaquezinho mineirinho. Eu trouxe meu filho para conhecer você. Ele falou, no meio daquela plateia, caiu todo mundo na gargalhada, eu também. Daí fui descontraindo, e aliviou. Então, é o seguinte, não basta a gente ter coragem, a gente tem que estar preparado. Então, a gente tem que ter noção, sabe? Sem noção tem limite, né? Tem limite. Porque, lógico, poderia ter evitado. Imagina um momento como esse num grande evento. Poderia ter evitado isso. Mas, se não fosse dessa forma, talvez eu não tivesse aprendido. Então, vamos ver o que eu aprendi quando a hora da verdade. Como é que a gente aplica isso, né? Eu estou correndo um pouquinho aqui com o tempo, que eu estou... Mas tem um tempinho ainda, né? Então, a hora da verdade. O que acontece para mim em termos de capacitação? Depois eu vou falar para vocês como é que hoje eu reaprendo a aprender. Na época, como eu entrei numa empresa de engenharia,
E eles desenvolviam software para fazer projetos de cálculo estrutural, hidráulico, elétrico. Você sabe o que é isso? Se tiver algum engenheiro aqui, sabe. Fora isso, não sabe, né? É bem difícil. E eu precisava aprender. E a linguagem técnica não entrava na minha cabeça. Eu não tinha nem faculdade na época, mas nem uma faculdade técnica. E eu comecei a ouvir as conversas quando o cliente ligava para a empresa para tirar as dúvidas. Eu ficava na linha, eles sabiam, né? Eu ficava na linha para ouvir e começar a compreender um pouco mais. E os engenheiros tiveram tanta paciência comigo que eu dizia, quando ele pergunta isso, o que quer dizer? Quando ele fala que é para fazer o cálculo do dimensionamento dos ferros de um pilar pelo processo de linha neutra, o que ele está falando? Olha só. Aí eles explicavam, desenhavam literalmente, porque o produto não só calculava como desenhava, e eu transformava isso numa linguagem mais comercial. E eu fiz um tutorial. Ali foi a minha primeira apostila, onde eu me formei como vendedora antes de ser. E que eu usei depois para replicar lá na frente. Tá? Então, eu fazia dessa forma. Minha autocapacitação. Hoje a gente tem acesso, tem uma série de informação, e na época não tinha. Foi aí que eu me tornei rica. Isso vocês precisam anotar aí, porque é super fácil de ficar rico na vida. Nunca mais fiquei pobre. Eu digo que eu sou colecionadora de sims. Eu estava muito pronta, olha só. Tem uma característica que eu não gosto de ouvir, que isso faz parte das mulheres, mas é bastante comum. Dizem que as mulheres precisam estar 120% pronta para dizer que elas estão 100% pronta. E olha, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. Não é uma regra, mas acontece com bastante frequência. Eu estava 120% pronta para ser vendedora. Eu atendia os clientes, eu tinha condições de vender, eu ficava no horário de almoço atendendo, né? E a empresa tinha um escritório fora, um no Rio e outro em São Paulo, que eram revendas, e ganhavam 50% de comissão nas vendas, olha só. E eu já tinha assim, uma veia empreendedora muito grande. Eu dizia, não dá para deixar esse dinheiro na mão desse povo. Vamos montar um departamento aqui dentro e vamos vender. E eles super aceitaram. Eu só esqueci de dizer que era para eu fazer parte. E eles não aceitaram. Tem uma música que fala, né, que o cara ora para a mulher se curar e casar. Ela se cura, casa, mas não casa com ele. Esqueceu de dizer para Deus que era para casar com ele. Eu esqueci de dizer para Deus que era para eu fazer parte. E eu pedi para ir para a área de negócios e eles falaram sem a menor chance. Eu entrei como recepcionista e telefonista, estava no administrativo financeiro, que é um setor que precisa entender, estava organizadinho. Eles falaram, não, tu está super bem aqui, não mexe nada, continua dessa forma aqui e vamos deixar o pessoal lá. Tudo bem. Primeiro mês, eu ganhava um salário mínimo, na época, R$350. A pessoa que entrou, só de remuneração variável, ganhou R$700. Gente, eu precisava daquilo. Eu nunca... É uma coisa super legal. Eu não me comparo com uma outra pessoa. Eu quero desenvolver aquilo ali e ter condições de ganhar a mesma coisa. Não é porque ela ganha, eu também quero ganhar. Eu só quero ser vendedora. Me dá chance de ser vendedora. É isso que eu queria. Imagina, com filho para criar, precisava... E daí, insistindo, com todo o meu poder de negociação que eu achava que eu tinha, né? E eu não consegui. E a gente, na época, a gente precisava enviar para o cliente, hoje não mais, né, uma caixa. Dentro dessa caixa ia um protetor para não ser hackeado o produto, manual, essas coisas. Então, tinha uma pilha de caixa lá que eu tinha que bater as etiquetas, fazer as notas fiscais para o correio poder pegar e enviar. E eu cheguei perto dessas caixas com muita raiva. E eu dei um chute nessa caixa quando eu falei, eu preciso vender, eu quero, né? Vocês não se dão conta. E eu não me dei conta do que eu tinha feito. Aí o meu chefe falou, ó, pode pegar tuas coisas e ir para casa. Ele não falou ir embora, falou ir para casa. E daí eu falei, não, para casa não. Não, eu vou ficar aqui, eu preciso desse emprego, né? Não sei o que deu na minha cabeça, assim, eu sou uma pessoa disciplinada e educada, acreditem. Mas nesse dia eu me perdi. E ele não me deixou ficar, eu fui embora. Imagina que eu fritei de um dia para o outro. Quando eu cheguei no dia seguinte, ele falou, tu quer ser vendedora? Eu falei, quero. Você vai e não tem volta. Se der tudo errado lá, você vai perder seu emprego, que não tem volta. Eu vou botar outra pessoa aqui. Tá bom? Tá ótimo. Era tudo que eu queria. Fui. E no primeiro mês, eu já sabia, né? Então, assim, eu realmente estava pronta para fazer isso e não deu outra.
Gente, eu ganhei o dobro do meu salário. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu fiquei rica. Pensa hoje, qualquer valor que vocês ganham, amanhã vocês ganham o dobro. É muito dinheiro. Fiquei rica, né? Então, nesse momento, foi muito legal. E eu segui colecionando, sim. Me tornei, com certeza, assim, uma vendedora bastante experiente, né? Isso depois me deu outros cargos. E foi maravilhoso na minha vida. Olha só, essa é a hora da verdade. A gente precisa estudar, mas depois tem que aplicar. Vamos ver se sabia fazer, né? E daí eu me tornei uma caçadora de talentos. Porque só uma andorinha não rola, né? A gente precisava realmente de um time para fazer diferença. Nós fomos de 1 cliente a 19 mil clientes. Pessoas físicas, né? Engenheiros, pessoas físicas. Precisava multiplicar, não dava para fazer uma só, e eu precisava aprender a recrutar pessoas. Vocês já ouviram a máxima de que quando a gente recruta e chama alguém para uma função, a gente tem um funcionário. E quando a gente recruta e chama alguém para uma missão, a gente recruta um missionário. E eu precisava de missionários, de pessoas que quisessem aquela missão. E a chamada trazia mulheres, né? Muitas mulheres. Foram 40 mulheres, o time. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que não homem, né? Homem a gente até experimentou, mas não foi... O resultado não foi muito bom. Elas tinham que fazer venda técnica por telefone, né? E as mulheres tinham uma forma toda peculiar de ser insistente, né? E que os homens relutavam muito em voltar e estabelecer contato nas várias avaliações que a gente fez. Mas aqui eu conheci uma pessoa e essa pessoa começou a avaliar os profissionais que eu tinha, porque eu dizia, eu contrato um, dá certo, contrato outro, não dá certo, contrato outro, não dá, outro dá. E ela é uma psicóloga, pediu para eu mandar lá os 2 melhores exemplos que eu tivesse para ela. E ela fez uma avaliação técnica, uma bateria de exames. Não sou psicóloga, né, mas fiquei fã dela e sou até hoje. E ela começou a definir traços super relevantes e iguais que essas pessoas tinham, né? Primeiro, tinha um QI elevado para poder aprender. Então, qualquer coisa que ensinasse tinha facilidade de aprender. E depois, elas tinham capacidade descritiva muito, muito forte para mostrar para quem estava do outro lado da linha o que era um produto só na fala. E a capacidade de apresentar resultados imediatos, que eram fechadoras, matadoras. Cada pessoa que eu selecionava passava por uma avaliação psicológica e, se ela tivesse esses 3 critérios, a probabilidade de acerto ela era infinitamente maior. E não deu outra. Foram 40 mulheres e daí eu formei o primeiro time na empresa de negócios, onde a gente chegou a 19 mil clientes durante, né, o decorrer da minha carreira. Com o intraempreendedorismo na veia, né, que eu sempre tive. Eu digo que eu sou um case de intraempreendedor e é muito importante. As pessoas querem muito empreender hoje, né? Mas a gente vai fazer uma empresa por pessoa, isso não vai acontecer. Então, as habilidades intraempreendedoras, elas são muito importantes. Sempre levei a empresa como se fosse minha, né? Onde quer que eu estivesse, isso aconteceu. E aí, onde a gente conseguiu essa transformação aí que eu falei para vocês, e a empresa segue até hoje, chama AutoQI. Ela tem um concorrente nacional e ela está muito bem posicionada nesse mercado até o momento. Obsessão por entrega, que foi outra coisa que a disciplina me trouxe. E eu vou falar um pouquinho nesse bloco como é que isso acontecia. Eu fazia resultado sozinha quando eu era vendedora sozinha, né? Então, eu desligava o telefone e soltava e fazia uma ligação atrás da outra. Nós tínhamos uma meta, que eu não lembro agora qual era a unidade, cruzeiro, cruzado, qualquer coisa, não era dólar. De 33 era a unidade, 33 mil. E eu produzia o equivalente a 3 vendedoras. Eu trabalhava todo dia, o dia todo. Óbvio que eu tinha os meus interesses, os meus compromissos. Cada mês a minha meta tinha um nome, né? E foi aqui que eu pude dar a primeira casa para os meus pais. Então, um mês a minha meta chamava telha, no outro mês tijolo,
concreto, o que vocês podem imaginar. E aqui eu me determinei. Então, eu produzia muito. Eu aprendi e fazia isso como ninguém, sozinha. Tá? O que acontece? Quando a gente é um bom profissional, as pessoas acham que a gente vai ser um bom gestor, né? Doce ilusão. Eu perguntava, o que precisa... Me convidaram para ser gerente, gente. Eu tinha 24 anos. Óbvio, né, que eu queria ser gerente. Mas o que precisa para ser gerente? Precisa saber vender. Precisa saber vender? Estou pronta. Né? Então, vamos lá que eu vou encarar. Doce ilusão, não estava pronta. Lidar com as pessoas, fazer com que as pessoas, para que elas deem resultado, é muito difícil. Então, aqui eu comecei. Eu fazia, ensinava, adequava a fala, ensinava novamente e acompanhava e acompanhava. Assim eu fiz, um por um. Né? Acho que hoje eu não faria mais isso. É loucura, né? Mas era dessa forma como as pessoas iam se desenvolvendo e iam aprendendo. Quando a gente lançava uma versão nova, um produto novo, quem testava o modelo de vendas, o modelo de negócio, sempre era eu. Eu ia para o mercado, eu atendia cliente, fazia isso, tudo de volta. Adequava o discurso, treinava e acompanhava. Dessa forma, eu me tornei gerente de gente. E eu nunca mais deixei de gostar de desenvolver pessoas. Aqui, depois de 17 anos, uma faculdade que muda um pouquinho a mente, eu achava que ter um emprego só, isso não era relevante, e eu não sabia se eu era boa, se eu estava acostumada. Eu resolvi sair da empresa e entrei numa outra empresa como diretora comercial. Aqui eu fui até gerente. Também de tecnologia, também de engenharia, na área de telecomunicações e agora hardware e não software. Né? Era o que a gente fazia. Entrei nessa como diretora e me tornei CEO. No momento que eu me tornei CEO, eu me tornei uma generalista. Eu deixei de ser uma especialista de negócio para ser uma generalista. Conheci os sabores de ter um time multidisciplinar, né? Um time de diversos. Só que é óbvio, da noite para o dia, tu tem que entender de tudo isso. E eu comecei a fazer pequenos grupos de trabalho multidisciplinares, que foi muito interessante. Não se falava ainda de grupo multidisciplinar na época, e eu já fazia isso. Um exemplo para vocês, a gente tinha um valor muito grande em recebimento atrasado, sabe? A inadimplência. E a gente fez um grupo que eu chamei de cobra de cobrança. E a gente treinou pessoas, desde o chão de fábrica, quem quisesse poderia participar do treinamento. Eles participaram. Uma campanha, um trabalho específico, e a cada volume que eles conseguiam cobrar, eles ganhavam por isso, né? Uma remuneração variável por isso. Foi um sucesso. Então, esse foi um dos, mas eu comecei a fazer isso com a empresa como um todo. Com a minha veia de negócios, tendo que ser uma generalista, eu comecei a usar isso a meu favor e a favor do time inteiro. Aprender a aprender, que é o que eu gosto, que aqui é o bloco mais interessante hoje na minha vida, que eu digo que é reaprender a aprender, que isso torna a mente jovem, a gente está o tempo inteiro conectado e pode chegar e pode fazer o que a gente quiser, onde a gente está. Eu não sei se eu sou perseguidora do quadrante 1 ou se eu sou aquela que amo voltar à estaca 0, né, voltar 4 casas. O eixo Y aqui, das experiências, e o X das competências, quanto mais experiências e mais competência, mais eu me aproximo do quadrante 1, né, que é o quadrante máximo hoje em termos de conhecimento numa determinada função que a gente exerce. Então, eu estava no primeiro quadrante aqui como vendedora. Quando eu me tornei gerente, quando eu estou no primeiro quadrante lá como vendedora, no domínio total, confortável, eu volto para a estaca 0 para me tornar gerente. Quando eu estou num momento confortável como gerente, volto à estaca 0 para me tornar diretora. Quando eu estou confortável como diretora, eu volto à estaca 0 para me tornar CEO, e aqui o negócio foi bem diferente, né? Até ali, ainda assim, eu estava permeando uma carreira especialista, áreas de negócios com responsabilidades diferentes, mas áreas de negócios. E aqui, como
Se tem algum CEO aqui, algum presidente de empresa, sabe muito bem. E eu sempre fui portadora de boas notícias, né? Quem faz negócios traz bons clientes, traz dinheiro, traz resultado, está acostumado a ganhar elogios. E quando a gente responde pela empresa como um todo, nem todo setor está performando da mesma maneira. Então, a gente tem bastante dificuldade. E eu comecei a levar, né, para o conselho as informações do jeito que elas estavam. E aí eu digo que eu fui de mocinha vilã, na verdade, de portadora de boas notícias a cavaleira do apocalipse. Foi aqui um marco muito importante para mim, onde eu fiquei, como é que eu vou dizer para vocês, cascuda, né, que as pessoas falam. Eu nunca fui, eu sempre tive muita coragem, nunca tive problema em enfrentar percalços da vida, enfim. Mas eu não sabia que eu precisava de elogio. As pessoas precisam de elogio. Prestem atenção nisso. Eu chego à 5ª reunião do conselho, apanha e apanha e apanha, uma coisa de louco. Um monte de homem de preto, 2 metros de altura, eu tenho 1,54 m. Chegam na reunião do conselho e lascando, né? O tempo inteiro. Aqueles que eu era a menina dos olhos, agora eu realmente era a cavaleira do apocalipse. E nesse dia eu falei, caraca, eu tenho que quebrar esse povo, né? Eu vou usar aqui a minha melhor roupa, minha melhor saia, minha melhor camisa branca, um salto alto, toda maquiada, toda arrumada. E daí eu entrei na sala, com eles lá, como sempre. Falei, gostaria muito de propor o início de uma reunião diferente, se vocês não se importam. Não, imagina, né? Não tem problema. Então, eu quero começar com um elogio. Vocês podem elogiar o meu cabelo, a minha roupa, o meu perfume, o que vocês quiserem. Mas eu estou precisada do elogio, desgraça. Começa essa reunião com elogio. Não é possível. Porque uma coisa é você dar um resultado muito rápido. Outra coisa, as coisas que vão sendo gradativamente. Mas tinha uma coisa boa. Olha uma coisinha boa aqui e dá um elogio para mim, pelo amor de Deus. Então, isso aconteceu, né? Eles caíram na gargalhada, óbvio. E daí, depois, a cada colocação deles, eles vinham dessa maneira. Mas a forma como eu fui aprendendo a lidar com eles e também dizendo para eles o seguinte, né? Cuidado, não bate muito, porque depois eu não tenho mais medo, fica pior ainda, né? Fica sem vergonha. Quando eu estou ali, né, já num domínio muito bom da minha carreira como CEO, eu volto a estaca zero como conselheira. Difícil também, igual os estagiários. Como é que eles querem alguém experiente se não dão chance? É a mesma coisa aqui, né? Querem alguém experiente, mas não dão chance. Como é que eu vou ser experiente de conselho se eu nunca fui conselheira? Né? Óbvio que eu trago toda a minha experiência, minha competência executiva, mas eu nunca fui conselheira. E é um modelo bem diferente de trabalho. E quando eu me deparo no meio de um monte de gente super experiente, eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Acontece sempre isso, tá? Quando eu quero voltar aqui, sempre acontece isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Depois, que bom que eu fiz isso por mim. Que daí eu me desenvolvo, né? Super disciplinada, me empenho, me desenvolvo, é muito importante. E hoje eu sou conselheira de empresas de capital fechado e também de capital aberto, né? Hoje eu sou conselheira da Celesc, que é um aprendizado muito interessante para a minha carreira. E eu quero dizer para vocês que a gente consegue qualquer coisa, desde que a gente se determine e que a gente tenha atitude para isso. É bem difícil, não é fácil, não. Sentar lá, um monte de relatório, não sei o que faço com isso, igual todo mundo, mas não tem problema. Eu vou atrás, vou saber como é que se faz, vou estudar, vou me preparar. E na 3ª reunião já estava fazendo parte daquilo como ninguém, né? Com bastante dedicação. Eu digo que a mudança não virá. Eu digo não, é Barack Obama que diz isso. Eu gosto dessa frase. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. E que bom isso, né? Depende de nós. Nós somos a mudança que procuramos. Essa é uma frase de Barack Obama que eu gosto muito, eu acredito, né? E é dessa forma que eu encaro e que eu sigo. E é assim que eu sugiro que vocês façam. Meu pai era pedreiro e ele entregava o sonho de uma casa própria para as pessoas. Ele transformava tudo aquilo e entregava uma casa para as pessoas. E eu via em cada tijolinho dele um alicerce que eu podia subir para poder construir a minha carreira e fazer o que eu quisesse da minha vida. Meu pai me ensinou isso. Infelizmente, muito cedo ele
né? Não faz mais parte da nossa vida desde muito cedo, mas eu posso não ter nascido num berço de ouro, mas eu nasci num berço esplêndido. Ali, ele me ensinou o que eu precisava para dar os meus próximos passos, e eu sigo até hoje. Eu queria muito ser independente, meu primeiro propósito de vida. Eu consegui fazer isso muito cedo, me tornei rica, né? Já falei para vocês. Consegui a minha independência, e hoje eu sigo o propósito de desenvolver as pessoas, principalmente liderança. Gosto muito de desenvolver skills de liderança nas pessoas. Não importa o cargo que elas ocupem, onde elas estão, se é para a carreira ou se é para a vida. E vocês? Que história vocês querem contar? O que é mais gostoso? Construir uma história ou contar essa história depois? As duas coisas, né, são maravilhosas. Então, a gente precisa entender que legado a gente quer deixar nesse mundo, que é muito importante e que a gente pode fazer isso se a gente conseguir transformar uma pessoa. Se alguém daqui conseguir pegar um insight hoje, para mim já está valendo. Então, nós não somos sozinhos nesse mundo. Então, acho que isso é muito importante. Que legado eu quero deixar? Que história eu quero contar? Eu tenho muita história ainda pela frente que eu quero contar. Eu me sinto muito jovem, né? Tenho bastante tempo ainda de carreira, muita energia para incomodar um pouco as pessoas ainda. Quero ser menos cavaleiro do apocalipse, mas tudo bem. E eu digo que quer a gente acredite que pode e quer a gente acredite que não pode, a gente tem razão e poder para a realização. Quanto mais a gente acreditar, melhor a gente fica. Se a gente acredita que isso é uma coisa ruim, e em uma coisa ruim a gente fica cada vez melhor. Se a gente acredita numa coisa boa, a gente fica cada vez melhor. Faz diferença. É assim que a gente se move. E é isso. Recado dado. Isso. Gente, muito obrigada. Aqui estão as minhas redes, se vocês quiserem se conectar. Eu sempre posto alguma coisa ali, né? Sempre tem alguma coisa interessante, eu posto. Não são frequentes, mas são questões mais interessantes.